E para nós é uma honra, né? Uma bênção receber o pastor Diamantino Fragoso da Costa. Mateus 27. Os 17 versículos, do versículo 11 ao versículo 17. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse: Jesus, tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Diz-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? A escolha é sua. Amado Deus, nós estamos aqui por tua permissão, Senhor, para através da tua palavra em nossos corações mostrarmos fé, mostrarmos que te amamos, Senhor. Ajuda-nos através da escolha, por meio da revelação, por tu nos colocaste aqui sobre a base do livre-arbítrio, Senhor, para podermos tomar decisão. E nós já decidimos te servir, Pai. E há tantas áreas da nossa vida que nós revemos nossas escolhas e somente pedimos a tua ajuda, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. Amém. Eu realmente sinto bem estar mais uma vez na casa do Senhor com os irmãos e podermos então dar uma palavrinha para ajudar cada um. Eu acho que é meio difícil, né, para algumas pessoas que gostariam de ter oportunidade para falar, ver pessoas de uma aparência mais fraca tomar o púlpito. Mas, todavia, nós cremos que tudo depende da graça de Deus. A hora que nós desejamos tanto algo e Deus não nos permite. E a hora que nós apenas cremos e Ele dá graça para que aquilo que é a nossa necessidade se manifeste. Amém? Então, falar sobre escolha hoje, isso vem ao meu pensamento. Irmão Branda, ele toca sobre a escolha. E ele diz que a escolha é uma grande coisa. Deus não fez o homem como um autômato, como um robô, que através de uma programação executa certos movimentos e desempenha certo programa. Ele nos fez com capacidade e de maneiras que nós expressemos o nosso amor a Ele de forma voluntária. Mas nada disso é sem uma escolha. Amém? Irmão Brando, na mensagem Escolhendo uma Noiva, que parágrafo 30 a 34, se irmãos depois se observarem, ele dá exemplo das escolhas que nós podemos fazer em vários campos. Ele fala sobre a maneira de viver ser uma escolha. Temos direito de determinar nossa própria maneira, escolher nossa própria maneira em que queiramos viver. A instrução é uma escolha,
Podemos escolher se vamos ser instruídos ou se não vamos ser instruídos. Essa é uma escolha que temos. Certo e errado são uma escolha. Todo homem, toda mulher, menino e menina, tem de escolher se vão tentar viver certo ou não viver certo. É uma escolha. E ali ele entra para a questão do destino eterno. Também é uma escolha. E talvez esta noite, alguns de vocês vão fazer essa escolha de onde passarão a eternidade. Antes que este culto termine esta noite. E você e eu poderíamos pensar, mas somos pouquinhos aqui. Será que este irmão, que tem vindo tantas vezes, já fez a escolha? Ou está fazendo as coisas porque alguém mais disse? A esposa pediu para ir ao culto. A hora que os filhos pedem para a gente estar na presença de Deus, o marido pede a mulher, mas aquilo não parte dela, não é uma escolha que nasce dentro da pessoa. Estamos aqui uma escolha, irmãos. E se você escolheu estar aqui por razões naturais, você pode sair daqui e perder uma grande oportunidade. Mas se você vem pela questão da palavra, cada vez que você se aproxima de Deus, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas Deus não pode passar por cima da nossa decisão. Viver ou morrer depende de nós. Nós temos que escolher a vida. Amém? Olha, ele diz assim, no parágrafo 34, ele diz: chegará a hora que, se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Irmãos ouvindo, frequentando o tabernáculo, né? Ouvindo CD de João, mas sem tomar ainda uma decisão em seus corações quanto à mensagem que eles afirmam crer. Chega a hora em que essas pessoas rejeitarão pela última vez. Se você não rejeitou, quando ouviu que o Cordeiro saiu do trono, veio um novo texto e Deus começou a falar através do mensageiro sobre um novo nome. Ali muitos chumbaram. Depois que Deus pregou um novo nome, depois que Deus, reprofetizando através da palavra do dia, falou que os trovões foram completamente revelados, ele começou a mexer na mensagem de um só homem. E muitos que escolheram crer em Deus com um novo nome o rejeitaram quando se tratou da mensagem de um só homem. Muitos que escolheram crer no novo nome revelado nos trovões, BRANHAM, chumbaram quando ouviram sobre o nome gentil de Jerusalém. Muitos que afirmaram crer em João, quando Deus começou a mostrar que essa terceira etapa que veio para o Brasil estava se estendendo a nações vizinhas, no mesmo idioma que o Brasil fala, que é o português. Acredito que muitos não entenderam isso ainda. E então manifestam essa escolha que fazem. Como diz, chegará a hora em que você rejeitou a Deus muitas vezes. Chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Amém? Então nós estamos aqui porque fizemos uma escolha. Nós escolhemos caminhar com Jesus. Nós escolhemos caminhar com a palavra da hora. Nós não escolhemos porque alguém disse para nós: levante a sua mão, aceita hoje a Cristo Brana. Não, nós levantamos a mão, nós viemos porque algo nos tomou. Algo tomou a nossa atenção.
E nós corremos para essa palavra, sem ninguém falar, vem. Nós sabíamos que tínhamos que fazer isso, vir. Amém? E a mesma coisa quando você vai olhar para o campo natural. Eu queria pegar um pouquinho no campo natural entre marido e mulher. Quando se trata do noivado, a escolha de uma noiva, ler os parágrafos aqui e então trazer dentro do campo espiritual para você meditar um pouco comigo nesta noite. Amém? Parágrafo 35, ele diz: há outra escolha que temos na vida, que é da companheira por toda a vida. Há um jovem ou uma jovem tomando decisões na vida, é dado o direito de fazer uma escolha. O jovem escolhe, a jovem tem direito de aceitar ou rejeitar. Todavia, ainda é uma escolha de ambos os lados. Deus, Ele traz a sua palavra, e a igreja tem direito de aceitar ou rejeitar. Amém? O jovem mostra a sua intenção, mas a moça tem direito de rejeitar. Todavia, ainda é uma escolha de ambos os lados. Tanto o homem quanto a mulher têm direito de escolher. Você tem a escolha da igreja aqui na América, até agora, qual pode frequentar. Hoje estamos falando no Brasil, você tem a escolha. Crendo nessa mensagem, se você frequenta aqui o tabernáculo, ou se você não frequenta nenhum tabernáculo. O Brana diz que isso é sua escolha. Porém, quando você, dentro do companheirismo, tem aceitado uma igreja, aceitado um pastor, para crer na palavra profética de Deus, que é a mensagem de Apocalipse 18:11, hoje em cumprimento, aí não vai haver democracia para votar decisões na revelação, votar no que pode ser pregado. Não, ali Deus é quem dá a palavra. Deus fala e nós cremos porque somos seus súditos. Nós não tentamos aperfeiçoar o que Deus diz. Nós apenas aceitamos aquilo que está na sua palavra. Amém? Se você não quiser ir a nenhum tabernáculo, é uma escolha sua. Porém, se quiser mudar de metodista para batista, na altura de Mombrana, hoje saindo da primeira e segunda etapa para cá, irmão, você é livre para fazer. Amém? Essa é nossa liberdade, assim, é a nossa democracia. Todo homem pode escolher por si liberdade de religião. Isso é uma grande coisa. Deus nos ajude a mantê-la enquanto pudermos. Então, é dada uma abertura às pessoas para fazer sua escolha. Eles podem crescer na igreja desde pequeninos e depois escolher estar em um outro lugar, crer em uma outra doutrina. Isso é algo que o próprio Deus respeita. Amém? Mas o que nós queremos chegar é a fazer uma escolha correta da igreja, uma escolha acertada no casamento para quem não casou ainda, uma escolha acertada do tipo de fé que você hoje deve professar. Não é forçado, tudo é através da escolha. Escolher uma moça cristã para se casar é através de uma escolha também. Isso é você e Deus. Mas tem que aplicar o discernimento espiritual daquilo que são as promessas da hora, para poder enquadrar a sua escolha na vontade perfeita de Deus. Porque Deus não vai mudar o seu pensamento para nós. Deus, Ele tem a sua própria maneira de pensar, e nós temos que aceitar esta forma de Deus. A igreja não tem que esperar mudar Deus. Ela tem que desejar ser mudada a cada dia para agradar a Deus. A hora que o homem nunca vai conseguir mudar a mulher. Não, ela não é crente, mas eu vou mudar ela, vou lhe converter. Nenhum homem te converte, quanto mais você converter a sua esposa. Amém? Tem que ser através de um nascimento espiritual da mensagem. Olha, irmão Brando aqui. Aleluia. Parágrafo 58. Entretanto, 58. Novamente, o tipo de mulher que o homem escolhe reflete sua ambição
condição e seu caráter. Se eu escolho um tipo de mulher que não respeita as coisas de Deus, está refletindo o meu caráter. Você está dizendo que eu sou mau caráter? Não, eu estou dizendo que você não tem ainda o novo nascimento. Porque a natureza de Deus se aproxima das coisas de Deus. A do mundo para as coisas do mundo. Ele diz, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Amar o mundo é amar tudo que o mundo oferece, que é contrário à palavra de Deus. É andar baseado na cobiça dos olhos, andar baseado na concupiscência da carne. Lembrando disso, um jovem escolhendo uma moça, ele deveria prestar mais atenção do que apenas um par de olhos bonitos, um corpo bem formado, porque isso desgasta. Mas você está buscando caráter em uma pessoa que possa criar seus filhos, servir de exemplo, não vai encontrar isso em uma rainha de sexo. Não vai encontrar em uma pessoa que ignora os mandamentos da palavra. Nós temos liberdade de relacionar com as outras pessoas que não são da mesma fé, mas deveríamos renunciar à liberdade de casar com quem quer que seja e casar com alguém que creia como nós, para nosso próprio benefício. Amém? Se um homem escolhe a mulher errada, isso reflete o seu caráter. E ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem quando ele a escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dele. Não importa o que ele diga do lado de fora, observe com quem ele se casou. Por isso que você, em certa altura, tomou uma escolha. Depois você vem a esta palavra e começa a ver como são as coisas e diz, se eu cresce naquela altura no que eu creio hoje, eu não teria feito esta escolha. Mas agora você tem que lidar com essa escolha que tomou. Depois que o povo de Israel elegeu a Saul, eles tiveram que lidar com aquela escolha de ter Saul como rei. E Saul, para manter a sua posição de popularidade, ele mataria o seu próprio filho. Ele faria qualquer coisa para que as atenções do povo estivessem voltadas para ele. Ele não queria que Deus desse um livramento para o povo, ele apenas queria que o povo reconhecesse ele. E ele não era um rei justo. Não era um rei segundo o coração de Deus. Quantos pastores, por popularidade, querendo manter o povo em suas congregações, em suas igrejas, eles não conseguem reconhecer quando Deus, tratando através de um irmão, de um companheiro, um colega no ministério, traz uma palavra, traz um livramento para o povo que ele não conseguiu trazer. Ele não consegue regozijar com a exaltação da palavra. Ele quer que ele seja exaltado. Quando o homem se eleva a uma posição que Deus não lhe colocou, Deus o rebaixa. Porque o homem pode tentar impor a mão sobre outro homem e dizer, olha, nós o abençoamos, estreitamos as mãos do companheirismo, nós estamos te enviando como um pastor desta igreja. E Deus nunca o enviou. Se você ler a mensagem Pergunta e Resposta sobre o Espírito Santo, parágrafo 48, Brando fala que um homem pode ter um grande desejo de pregar, um grande desejo de sair e falar através de uma denominação, porque aquela denominação envia. Porém, se é o Espírito Santo que te envia, você tem que primeiro aprender a submeter o que você é. Você não quererá tomar o lugar de outro, porque você já fez a sua escolha. Amém? A escolha que o homem mostra ao escolher uma mulher reflete o seu caráter. A escolha que os ministros mostram ao apresentar o tipo de mensagens que eles mostram para as suas congregações reflete o caráter que eles têm, que não é o caráter da palavra de Deus. É um caráter do mundo, é um caráter do intelectualismo, é um caráter do conhecimento natural, mas nada da revelação. É um caráter baseado apenas na vista humana, em números, é acrescentar membros à igreja, mas não um caráter baseado na escolha de Deus. Porque se você tem uma escolha, Deus também escolhe. Deus escolhe quem Ele faz aproximar-se.
Deus escolhe quem Ele toma para pregar a sua palavra. Deus escolhe o mensageiro da era. A gente diz escolhe, mas já escolheu. Deus escolhe os seus seguidores. Amém? Deus escolheu nós para sermos a noiva deste dia. Isso foi a escolha de Deus. E agora nós reconhecemos a escolha que Ele fez, que o que Ele manifestou no Brasil, através do ministério de João, Deus não conseguiu fazer isso na América com liberdade. Deus esteve oprimido na América. Deus não poderia falar com liberdade e todo mundo cair em cima. As pessoas criticavam, censuravam, diziam: retire aquela pregação que você fez. Remova as fitas, não deixe sair isso, porque isso vai prejudicar a nossa cooperação com as demais igrejas. Até mesmo os administradores perto do irmão Branham tinham esse espírito de tentar ensinar o irmão Branham: não fale sobre isso. Não pregue, somente olhe pelos infernos. Quantos de nós que aproximamos em torno do mensageiro, queremos como que sugerir coisas? Não põe essa pregação. Não pregue sobre isso. Eu ouvi alguém que veio, disse: o pastor disse que ia pregar certa coisa, pastor Marcos. Ele disse: não pregue sobre isso, por favor. Isso mostra que a escolha que a pessoa fez não é que o povo seja atraído para a palavra da hora. É o povo ser atraído para um movimento sensacional, com uma visão desfocada que vê vários homens, mas não tem condição de ver as coisas precisas, porque eles tiveram a escolha errada. O cego que Jesus curou e a sua visão foi alterando gradativamente, ele teve que tomar a escolha de ir até Jesus, e Deus foi acertando a sua visão. Primeira vez que orou por ele, disse o que veio. Disse: veja os homens andando como árvores, tudo desfocado, tudo espalhado. Tornou a pôr as mãos sobre ele, disse: agora o que vês? Ele disse: eu posso ver perfeitamente. Você vem a compreender a mensagem à medida que você escuta, e essa fé vai manifestando em você, e cada vez é um dia tornando melhor. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai tornando cada dia mais perfeito. À medida que o tempo passa, você vai aproximando mais dessa mensagem, e você começa a ter uma clareza, uma claridade espiritual, para entender que a escolha que você fez foi porque Deus te escolheu. Que a decisão de aceitar essa mensagem foi porque Deus, antes da fundação do mundo, Ele te amou. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15:16. Mas para quem você me escolheu, Senhor? Para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Para quem que Deus escolheu João? Para dar fruto. Ele escolheu Branham para produzir uma noiva, e a noiva teve que ser tirada do lado de Branham. Apocalipse 10, 8-11, foi tirada do lado de Apocalipse 10, 1-7. E agora nós vemos essa escolha que Deus fez a respeito da palavra desta hora. E Ele escolheu esse ministério, para através desse ministério, Deus ter os frutos, os filhos que manifestam agora, dentro do caráter da palavra que está em cumprimento hoje. Isso foi Deus que fez, é a escolha que Deus fez, e que está manifestando. Isso as pessoas podem não aprovar, mas Deus já fez a sua escolha. Ele escolheu uma esposa morena. Ele decidiu conversar com ela. Ele decidiu vir e dar a ela uma aliança de casamento com um novo nome. Ela simplesmente teve que aceitar. Amém? Ela teve que aceitar porque Deus assim o quis e ela o amou. Então, você que deseja caminhar na vontade de Deus, preste atenção à escolha que você faz quando se trata do casamento. Você que está passeando entre tabernáculos e não tem revelação sobre a escolha de um pastor, como muitos que afirmam que estão assistindo os cultos pela internet,
mas tem facilidade, teria oportunidade de estar próximo a uma congregação e ter companheirismo, mas simplesmente não faz. Mas é uma escolha, é um direito que cada um tem. Mas, se você, dentro dessa escolha que fizer, não for honesto, você vai pagar o preço. Amém? Não deixando de nos congregar. Agora nós temos que congregar. Por isso nós estamos aqui, porque estamos vigiando até aquele dia. Amém? Aleluia. Parágrafo 60. Poderia imaginar um cristão fazendo uma coisa assim? Não, Senhor. Eu não poderia. Um verdadeiro cristão não procurará das rainhas de beleza e dançarinas e rainhas do sexo. Ele procurará caráter cristão. Agora, não se pode ter todas as coisas. Pode haver uma moça que seja muito bonita, a outra moça talvez seja, o porte dela parece melhor que a desta, e pode ser que você tenha de sacrificar uma pela outra. Mas se ela não tem o talho de uma dama, de uma mulher, e ela não importa se é bonita ou não, é melhor que você olhe para o caráter dela, quer ela seja bonita ou não. Como igreja, se ela não tem o talho de uma dama revelada, melhor que você fique longe dela. É o que ela é que a faz. Então, novamente, isso reflete seu próprio caráter piedoso e reflete o que está em sua mente e o que será no futuro, porque sua família será criada por tal mulher para os planos futuros para o seu lar. Se ele se casar com uma dessas modernas riquetas, aí do sexo, o que poderia esperar? Que tipo de lar um homem poderia esperar ter? Se ele se casa com uma moça que não tem suficiente moral em si para ficar em casa, cuidar de uma casa, quer trabalhar fora no escritório de alguém, que tipo de dona de casa ela será? Você terá babysitters e tudo mais. É verdade. Nós estamos vivendo em uma era que o mensageiro tem nos colocado no centro, tem nos mostrado o centro da palavra. Que a hora que no lar a mulher ajuda o marido, ela trabalha e ela consegue ser submissa àquele marido, e ela ajuda na economia do lar, e tem tempo para cuidar dos filhos e do marido. Mas o irmão Branham foi contra uma mulher que quer sair e trabalhar, e simplesmente porque ela deseja um carro para caminhar, ela deseja comprar o tipo de roupa que apetecer, ela deseja fazer o que lhe der na cabeça, ela não quer um varão governando sobre ela. A igreja, se ela está nessa condição espiritualmente que ela não quer um só homem governando sobre ela, o irmão Branham diz, ela é uma rebelde. Ela não serve para ser esposa deste homem. Ela, para ser esposa, ela tem que ser talhada dentro da característica certa de uma dama. A moça, no natural, é assim. A igreja, espiritualmente, é a mesma coisa. Ela tem que ser talhada da forma certa para aceitar um esposo. Ela não aceita dois esposos. E quem é o esposo? A palavra é revelada. O esposo não é o pastor Osmar, é a palavra revelada. E se as pessoas não tiverem condição de ver que a palavra de Apocalipse 18:11 é o esposo, é a revelação da hora que você precisa ter, porque dentro dessa palavra você vê trovões, você vê novo nome, você vê o sétimo céu aberto, você vê o cordeiro fora do trono. Se você não vê a palavra revelada, você não vê o esposo. Você pode olhar no homem e não compreender o que está no homem. Você pode ter um homem e não saber receber o que está dentro do homem. O que nós queremos hoje, como esposa, é dar honra a esta palavra revelada. Quantos bajuladores nós temos para falar bem de um homem em sua face, mal nas suas costas? Nós precisamos de pessoas que creiam e sejam como a esposa. O meu esposo está aqui. Onde ele está? Ela carrega o homem dentro. Ela não está esperando que alguém mais a vigie, porque ela só leva um no seu coração. Ela está comprometida com aquele homem e ela o serve.
Nós não estamos comprometidos com grupos, nós estamos comprometidos com uma mensagem. A mensagem de João. E nós não temos que falar o que as pessoas querem ouvir. Nós temos que falar o que Deus falou e está falando através do mensageiro. Aí você mostra o seu caráter. Essa escolha que Deus fez mostra que Deus viu algo em nós. Se Ele não tivesse visto em mim, em você, um caráter que se associasse ao dele, Ele não me escolheria. Se Deus não vê na igreja o caráter da palavra da hora, Ele não escolhe. O homem pode ter sido escolhido por outro homem, pode ter sido colocado pelo homem para pregar, mas se Deus, através de escolha, não identificar seu caráter, sua natureza em cada um de nós, então não fomos escolhidos. Amém? Agora, quando Deus deu ao homem uma esposa, Ele deu a melhor coisa que lhe poderia dar. Vírgula, com exceção da salvação. Se Ele deu a ele uma mulher, se foi Deus, se você teve condição de esperar até ter certeza, ser conduzido e saber que aquela escolha está dentro da palavra e ela é uma verdadeira dama. Que eu tenho que ouvir uma voz? Não, você tem que pôr Deus à prova. Você tem que orar bastante sobre isso. Você não tem que implicar, dizer, eu já vi ela, é essa e pronto. Não, você não põe a sua vontade em primeiro lugar. Você ainda não decidiu, mas está deixando Deus entrar em cena. Se for Deus te dando esta pessoa, é a melhor coisa que Ele te daria, exceto ao além da salvação. Mas quando uma tenta ocupar o lugar de um homem, então ela é praticamente a pior coisa de que ele poderia se apropriar. Se ela tenta ocupar o lugar do homem no lar, ela é a pior coisa que ele tem. Não, você não é qualificado para falar disso. Eu sou qualificado para falar disso, porque eu sou pastor. Aí você não é o meu pastor. Eu não vim te pastorear, eu vim apresentar uma palavra. Faça com ela o que você quiser. Porque se você não ouvir esta palavra, isso prova que você não tem condição espiritual de ser a noiva de Jesus Cristo. Se você não ouve o enviado, você não respeita quem o enviou. Se as pessoas não respeitam o pastor em sua igreja, não respeitam João, porque você faria o mesmo com ele. Ele também é pastor. Entende? É simples. Amém. Então, se ela tenta ocupar o lugar de um homem, então ela é praticamente a pior coisa de que ele poderia se apropriar. Agora, nós podemos ver a aplicação espiritual. Não, Brana, falando aqui, ele disse, nós podemos ver a aplicação espiritual. Deixa eu dar um pulinho aqui para o parágrafo 81, dentro da mesma mensagem, escolhendo uma noiva. Agora, então, quando nos voltamos agora por um momento para o lado espiritual, e quando você vê uma igreja que está no mundo, age como o mundo, com expectativas do mundo, partilhando do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se ele nunca os tivesse escrito, então você simplesmente pode imaginar que Cristo não irá tomar uma noiva assim. Deus olhou para a igreja da América, agindo como o mundo, com expectativas do mundo, partilhando do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se Deus não os tivesse escrito, considerando Malaquias 4, Apocalipse 17, Lucas 17:30, João 14:12, que Mombrana citava de culto em culto e ia anunciando a escritura do seu dia e mostrando, citando a si mesmo, que Deus estava cumprindo aquela escritura. Quando você vê uma igreja agir assim, Mombrana diz, olha, Deus, Cristo, nunca, não irá tomar uma noiva assim. Por isso que a América não foi tomada para receber essas revelações dos trovões, do novo nome.
dos céus. Você poderia imaginar tomando a igreja moderna hoje, como nós? Qual é a igreja moderna? A americana. Com mais taxa de divórcio. Por quê? Porque aquilo era algo que eles estavam olhando natural somente. Desde que as pessoas vêm à igreja, têm seus dízimos e sejam boas pessoas socialmente, então está tudo bem. Esse nosso irmão foi um bom irmão, que Deus o receba. Mas se você não tiver revelação para fazer a escolha acertada na mensagem da hora, você não irá para o céu. Você estará aguardando em prisão para chegar lá do outro lado no juízo do trono branco. Porque o céu é para aquele que, veja, o rapto é para aquele que recebe o Espírito Santo. Porém, você pode ir para o céu passando pela tribulação. Passando pela tribulação. Mas te digo que você não é guardado no céu se você passar na tribulação. Você vai ter que aguardar lá no inferno mesmo. Se você passar pela tribulação, se você não receber a expiação da palavra revelada, você vai ter que aguardar a segunda ressurreição lá na quinta dimensão. Porque quem entra tem que ser através do sangue. Você rejeitou o sangue. Para entrar no céu, você tem que passar pelo sangue. O sangue é esta revelação da hora. A palavra que está fazendo carne em nós. Aleluia. Se você não entra através desta porta da hora, então você vai ter que aguardar lá embaixo, como Lázaro aguardou, até que Cristo veio lá e chamou eles dali. Então você vai ter que aguardar 1000 anos passar, e você não verá nada da glória do céu, não verá nada da lua de mel, nada da ceia das bodas, e terá que depois ser levantado na segunda ressurreição. Porque você faz hoje uma escolha. O tipo de igreja que você frequenta, porque igrejas contêm espíritos, e se esses espíritos são contrários a Deus, então tem que ser de Satanás. Está pregando uma mensagem diferente do que a palavra fala, então não é o Espírito de Deus liderando. Amém? Deus tem um Espírito, o Espírito Santo. Como você mostra que o recebeu? Você crê naquele que ele enviou. Você aceita a mensagem revelada. Amém? Aleluia. Poderia imaginá-lo tomando a igreja moderna hoje como noiva? Não, meu senhor. Eu dificilmente poderia entender isso. Não. O Branco já sabia que a noiva teria que tornar passarela nessa mensagem que ele fala, ele cita o afundamento dos anjos e, profetizando aquilo, ele fala sobre a visão da noiva. A pré-estreia que ele viu. Ele teve a visão da noiva que tornaria passar, mas ela não era americana. Amém? Então lembre-se agora, um homem e sua esposa são um. Você se uniria a uma pessoa assim? Se o fizesse, isto certamente desapontaria minha fé em você. Se você faz isso, se unir a qualquer pessoa que não tem respeito pela sua fé, se irmão Branco estivesse em vida, ele diria, isso desaponta a minha fé em você. Mas é sua escolha, não é minha. Amém? Aleluia! E se Jesus fazia somente o que agradava a Deus, parágrafo 32, parte B, guardava a sua palavra e manifestava a sua palavra, sua noiva terá de ser da mesma classe de caráter. Ela não poderia de modo algum ser uma denominação, porque então não importa o quanto você queira dizer não. Ela é controlada por uma junta em algum lugar, que lhe diz o que fazer e o que não pode fazer, e muitas vezes 1 milhão de milhas fora da verdadeira palavra. Eles têm uma junta, pastores, submetidos a uma junta de ministros, que lhes diz o que pode pregar e o que não pode pregar. Ainda que aquilo esteja fora da palavra, porém, não é uma denominação que Deus toma. Amém? Precisamos de ser sábios nessa palavra que Deus tem dado. Ouvimos agora, veja o parágrafo 81. Vejamos aqui o caso de Jó. Isto é o que a igreja, se está em ordem, colocada em ordem,
Isso tem a mecânica pronta. Isso apenas necessita de dinâmica, então. Nesta noite, se prepararmos a mecânica, tivermos nossos corações corretos, as coisas que podemos fazer, seguirmos cada palavra, seguirmos o batismo, seguirmos em cada ordem que Ele nos disse para cumprir, deixar cada mecânica pronta e nos colocar ali, então estaremos prontos para a dinâmica chegar. E somente Deus pode fazer aquilo. E isto é deixar cair em seu coração aquela fé que diz: estou curado agora. Ali era para um ponto de cura. Porém, o que a mensagem nos traz é para uma cura espiritual na alma e uma fé de rapto. Agora, você ter toda a revelação pronta e você crê na mensagem, está se alimentando do livrinho que João está reprofetizando, então você simplesmente está aguardando a dinâmica do rapto. Está aguardando e então não faz nenhuma diferença quais sejam as circunstâncias. De qualquer modo você está curado, de qualquer modo você tem fé de rapto. Pois é a fé, pela fé você é curado, pela fé você será raptado. Amém? João tem um canal de comunicação com Deus, que ele obteve por inspiração. A noiva tem um canal de inspiração com Deus, um canal de comunicação. Os pastores têm um canal de comunicação com Deus. E Deus fala por inspiração através deste canal. Amém? João tinha uma forma de sair do caminho e deixar Deus vir. Ele sabia que era justificado. Isto era um dom para o povo. Não para Jó, mas para o povo. É para isso que todos os dons divinos são. Para servir ao povo de Deus. Ele tinha um dom. Se você tem um dom para cantar, tem que deixar esse dom em ordem diante da palavra. Tem um dom para falar, tem que deixar esse dom em ordem pela palavra. Não são ordenados todos a ser um profeta. Todos vocês não são ordenados a orar pelos enfermos, fazer serviço de cura. Você pode orar pelo seu filho em casa, mas não tem ordenação que você tem que ir de casa em casa, visitando o hospital, colocando as mãos nos enfermos. Amém? Nem todos são ordenados a serem pastores. Mesmo você querendo ser, mesmo você querendo tomar a palavra, e assim por diante. Mas é um canal que Deus nos tem dado. O pastor é um canal de comunicação com a igreja. O profeta é um canal de comunicação com o corpo inteiro. Aleluia! Homem nenhum tem o direito de se desviar para o canal do próximo. Não importa quão inspirado, quanto isso pareça, quantos estavam na reunião nesta manhã, deixa-me dizer sua mão. Eles levantaram. Aí está Davi, simplesmente tão inspirado o quanto ele poderia estar, todo o povo lutando, glorificando a Deus, por uma razão que parecia exatamente escriturística, mas ele era a pessoa errada. A pessoa errada para trazer a arca. Olha, quantos de nós, exercendo um ofício como obreiro, e queremos trazer mensagens que é para o pastor trazer. Queremos trazer mensagem. Olha, Deus foi tão gracioso para conosco que Ele, quando chegou a hora de trazer esse canal de inspiração para a noiva do ministério de João, esse canal de inspiração que é João, não teve pastor com inspiração para captar que os trovões foram revelados. Não teve pastor com inspiração para pregar que o novo nome é Brana. Eles começaram a pregar lá para o Canadá que William Brana era o Senhor Jesus Cristo e que todos tinham que ser batizados em nome de William Mario Brana. Não era ainda a inspiração correta, não era ainda o canal de comunicação que Deus queria trazer para o povo. Mas eles estavam inspirados, irmão. Se você ouvir as fitas deles, pessoas pregando que trariam voz de arcanjo, que eles manifestariam esse ministério da noiva, esse ministério profético. Porém, a inspiração deles estava erroneamente canalizada. Amém? Quando Davi ficou inspirado, sendo um rei, e um rei que está sobre a sua congregação, quantos pastores inspirados, porque eles têm povo para apoiar, para dizer, nós vamos te apoiar, Deus nos chamou. Mas deveriam ter ouvido o profeta, quando ele diz, a inspiração deveria chegar a Natã. Deus respeita, Deus age de uma forma que, ou ele, irmão Brando, poderia pegar. Uma vez, irmão Brando falou de uma irmã que
que ela morreria numa madrugada. A irmã vai morrer na madrugada, entre as tantas e tantas horas. O irmão Brando foi para um culto e levantou um irmão falando em línguas, outro interpretando e dizendo: a irmã já está curada, nada vai acontecer, como unção. E o povo olhava para o irmão Brando: como pode? O irmão Brando pregando para 300 ministros de Chicago, que eles teriam que ir se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e eles disseram: faremos isso. E quando eles foram em uma reunião pequena, se levantou alguém dizendo: assim diz o Senhor, vocês já foram batizados, não tem que se rebatizar. É uma inspiração também. Mas aquela inspiração não era a de Deus. Era um espírito imitador para distrair a atenção dele. Era o diabo encarnado. É verdade. As pessoas julgam que por ter inspiração é suficiente para agradar a Deus. Não, a sua inspiração tem que estar canalizada corretamente. Amém? Tem que estar canalizada da forma certa. E se os pastores não tiverem inspiração, hoje, através da mensagem da hora, para trazer uma mensagem dentro da revelação que ajuda o seu povo, sob inspiração, então eles estão faltando. Eles estão precisando mostrar que estão em ligação com esse canal, que esse canal está aberto para ouvir o que Deus diz. Isso produz fé neles. E eles defendem aquela palavra não porque eles querem aparecer, mas porque isso é a verdade. A hora que as pessoas não entendem que você, para colocar sobre o púlpito ou atrás do púlpito, tem que estar sob uma inspiração também, mas não é a inspiração para corrigir o profeta. A inspiração que Deus tem que dar a nós é para posicionar a igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Como ele faz isso? Através disso, irmão. O profeta traz o assim diz o Senhor. O profeta toma o livro da mão do anjo. E o pastor, o que tem que fazer? Se o profeta já pregou tudo, agora o pastor pega a ordem do profeta e dá para a sua igreja. Aquilo não será recebido como sendo apenas a palavra do pastor, mas como sendo a palavra de Deus. Você tem que falar, mas para você falar, você tem que ter inspiração para aquilo. Assuntos que, se nós não abordarmos sob inspiração, não surte o efeito que nós desejaríamos que a pessoa tivesse. Você está apenas conversando com a pessoa. Há coisas que não são faladas em conversa particular, mas no público. E há coisas que as pessoas querem ouvir o irmão falar, quer contar para o irmão para resolver o seu problema, e ele não é o canal para aquela inspiração correta. Aleluia! Hein? Ele era a pessoa errada. Cada um de nós deve vigiar se você não entra no campo alheio. Uma vez um evangelista quer trazer uma mensagem como pastor, o pastor quer dizer: nós temos visto pastores, vocês talvez me ouçam e achem que eu não sei se eu sou ousado, mas eu sinto livre para exprimir minha fé na palavra do dia. Amém. Eu sinto livre para exprimir, quer isso te agrada ou não. Você me acha enjoado? Graças a Deus, mas todavia é o que eu creio. Não é o que alguém me disse, é o que eu creio, que eu recebi. É o que Paulo disse: eu recebi do Senhor, o que também vos anunciei. Hoje, como pastor, tenho que dizer: eu recebi de João, o que também vos anunciei. Ô igreja, onde quer que você esteja, que é o mesmo dessa mensagem, o pastor tem que trazer aquilo como recebendo o mensageiro, como a palavra estabeleceu. Então, aquela inspiração estará divinamente conduzida. Amém? Se não estiver desta forma, então você escolheu sair do caminho. Davi fez uma grande escolha em ir buscar a arca, mas quando ele fez aquilo, ele não consultou o Senhor. Quantas decisões nós tomamos, não consultamos a Deus? O jovem vai casar, não consulta o pastor? Não pega um conselho, não fala o que está na sua cabeça. A mocinha é essa, pastor, e tal. E o senhor me dá a sua bênção? É um pai que você tem na fé. É alguém para te ajudar, mas cada um usa seu próprio miolo aqui.
E é aí que nós entramos em problema. Quando chega as necessidades, o problema, aí viemos pedir oração. Pastor, peço oração porque a mulher me deu um tapete na cara. Irmão fulano está com inchaço porque recebeu uma cabeçada. Está entendendo? É interessante que as pessoas não consultam a Deus. Primeiro vai e faz, depois vem diz, oh Deus, olha o que eu fiz. Eu fiz isso, avisa depois que fez. Isso mostra falta de espiritualidade. Amém? Se a mulher agisse assim no lar, ela faz tudo por si mesma. Ela quer ir ao supermercado, a hora que vai dar para sair à meia-noite, ela só sai, não te espelha. Então, o marido vai dizer, mas com que louca é que eu casei? Jó ainda teve tempo, teve condição no seu tempo, em seu lar, para dizer, tu falas como uma louca, nem me chamou de louca. Mas a hora que a frustração em você se reatando, você diz, você é uma louca, isso só pode ser loucura. E se Deus olhar para nós e dizer, o povo está louco, não tem condição de ver o certo, distinguir a mão esquerda da direita. Isso é uma questão de escolha. Você precisa fazer a escolha certa em tudo. Para viver para Deus, faça uma escolha. Hein? Andar no caminho de Deus é uma escolha. Amém? Aleluia. Isso é muito bom para nós meditarmos um pouquinho. Hein? Você e eu temos que fazer uma escolha. E as pessoas, por mais que digam, olha, eu sou crente desde há muito tempo, mas a cada dia morro no Senhor, disse Paulo. Cada dia um encontro novo com Deus na palavra. Cada dia você procurando permanecer nesse caminho. Falando sobre a escolha do céu ou inferno, que é o que nós estamos falando, é verdade? Essa escolha, o que nós fazemos vai influenciar o nosso estar com Deus. Vai influenciar a nossa caminhada com Deus. Não, mas isso não tem nada a ver. É o lado natural, é o meu cabelo. Não, mas vai influenciar. Suas orações não serão respondidas por isso. Você entende? Então, isso é bom. Se você pensar sobre escolha através da revelação. Faça o que a palavra diz, não porque as pessoas estão olhando, mas porque você é um crente desta mensagem. Certa vez em Kentucky, em cima na região de montanha, uma pequena história aqui. O Brandon contava a história às vezes, mas a história do Brandon tem sempre uma instrução profunda. Não era de galhofa, não. Ele falava e você vê um quadro exemplificado de como Deus espera de nós alguma coisa. Parágrafo 67, deixando escapar a pressão. Certa vez em Kentucky, em cima da região de montanha, quando eu vim, eu estava pregando. E no início da tarde, eu estava pregando sobre o fogo do inferno e o enxofre para o incrédulo. Havia um velho vereador sentado ali atrás, e eu disse, todos vocês, bêbados, e ele era um. Eu disse, é melhor vocês se arrependerem, acertem com Deus. Ele tinha que falar daquela forma, sob inspiração. Né? Ele tinha que trazer a pregação. Apregoar é anunciar. Não é um aconselhamento, não. É a pregação. E eu disse, é melhor vocês se arrependerem, acertem com Deus. Houve um companheiro que entrou na noite anterior e eu estava cortando milho. Ele tinha um grande prego pendurado em seu macacão. E ele disse, vamos subir ali. Eu tinha pregado por cerca de um ano. Disse, vamos jogar aquele pregadorzinho pela janela. Então ele veio à porta. Alguém veio me contar, disse, esse é o bando mais durão que há por aqui. Deus enviou o irmão Branco para pregar entre aquelas pessoas, eram bem difíceis. E a hora que a nossa Constituição também é bem difícil para Deus trabalhar nela. Mas se você chegar sob convicção da palavra, você aí pode tomar a escolha. Mas aquela natureza que você ostentava lá atrás no mundo, não estou falando do pecado, estou falando da característica individual. Você tem que lutar com aquela característica a vida inteira. E conquistar a si mesmo a vida inteira, para não trazer o próprio a palavra da hora. Amém? Então ele veio à porta, aquele homem durão. De pé ali, bem grande, sujeito de aparência corpulenta, braços cruzados, barba longa pela face, cerca de 30 anos de idade. Ele era um homem mal encarado. Ele continuou olhando para mim, eu apenas continuei pregando. Arrependa-se ou perecerá. Ele ficou um pouco mais. O Espírito Santo tomou. Ele caiu no chão, ele não podia chegar ao altar rápido o suficiente. Ele veio com as mãos sobre a cabeça chorando. Deus, tem misericórdia
misericórdia de mim. Algo tomou, você ouve essa mensagem por tempo suficiente, mas será que isso não faz algo em seu coração? Que você escuta a mensagem e algo te toma. Você escuta a mensagem e você sente ela no seu coração, tem prazer com ela e diz: isso é de Deus, isso é o que eu preciso. Aleluia. Mas se você não tem nada movendo dentro, é um nado morto. Se isso não instiga estímulo no seu coração, então algo está errado com a sua experiência. Se aquela mulher casada com aquele homem, ele diz: querida, eu te amo tanto, e ela não sentiu nada dessa daqui, algo está errado. Ela tem que saber se o amor de Deus agora sendo canalizado para nós através desse canal de inspiração, que você vê Deus mostrando a sua escolha em relação a você como membro, e você se emociona por isso. Você sente grato a Deus por isso, porque Ele te escolheu. Amém? Então aquele homem algo tomou, algo fez ele chegar rápido ali. Ele veio com as mãos sobre a cabeça chorando: Deus, tenha misericórdia de mim. Na noite seguinte, sua filha estava sentada lá atrás. A garotinha me deu um pequeno punhado de flores quando entrei pela porta. Ela disse: irmão Bill, temos um novo papai em casa. Quero lhe mostrar que eu amo você por ter vindo até aqui e ter deixado Jesus fazer um novo papai para nós. Um novo pai. Aquilo foi porque alguém fez a decisão, tomou a escolha. Senhor, eu irei. Você vem sair. Quem enviarei? Quem abre por nós? Eu disse: estou aqui, Senhor. Deus precisava de um homem, mas Ele não enviaria esse homem à força. Deus precisa da esposa, mas Ele não está fazendo com que a esposa o sirva à força. Ela o faz voluntariamente. Ela está caminhando junto dele, servindo cada dia voluntariamente. Bom seria se o jovem, ao se casar, pudesse ter visto essa condição, essa natureza em sua esposa, em sua companheira, que ela consegue fazer por você naturalmente, não você falando tudo. Ali, isso mostra uma falta de objetividade da natureza, uma falta de harmonia daquelas duas pessoas que deveriam fazer uma unidade. Mas em vez de ser uma unidade, o que são? São blocos separados. Olha que até um mundano consegue ter um bom casamento. Mas o eleito, amém? Aleluia. Parágrafo 71. Deixa eu vir aqui, 70. Então, quando eu estava tendo a reunião ali em cima, você vai pelas colinas com uma lanterna na mão, indo lá pela meia-noite, esse velho companheiro desceu. Estava batendo na porta. E eu disse: na porta. Ele disse: meu Brano, eu quero que você ore por mim. Eu tive um sonho mais terrível há poucos instantes. Eu perguntei: qual é o problema? Sonhei que eu era um coelho. É interessante que o homem não disse: sonhei que eu era uma ovelha. Hein? E a hora que você também não está olhando para si mesmo e se vendo como ovelha, tu tem dificuldade. Mas, se você correr para onde esse coelho aqui, que eu vou ler, correu, você vai provar que é uma ovelha. Amém? Sonhei que eu era um coelho e eu estava assentado no campo apenas comendo trevo, tendo um grande tempo, estava fazendo o que queria. E disse: depois, você está aí também. Então, não, estou livre, eu faço o que eu quero, e eu caminho, e Deus me abençoa com um bom emprego, eu tenho saúde, agora você vai perceber que há um cão na sua cola. Há um cão atrás de você. Você sente que algo está se aproximando. Ele disse assim: depois de algum tempo eu ouvi o latido de um cão. Disse: o cão estava bem sobre mim. Se Deus não trouxer esse desespero na pessoa que precisa correr para Deus, nunca virá a Deus. Pode vir à igreja, mas nunca a Deus. Entende? Pode ser um bom pastor, mas nunca estará em harmonia com a palavra. Esse homem, ele percebeu isso. Não está contando isso no púlpito, contando não como uma história para a congregação apenas, mas mostrando que isso tem que acontecer com você. Amém? As pessoas ouvem que a noiva tem um grande mistério, o mistério da hora, que está pregando os trovões, eles não sentem nada. Eles sentem raiva. Eles não querem nos ouvir falar. Eles não querem a mensagem de
João. Então o que nós podemos fazer? Hein? Tem que ser de Deus. Depois de algum tempo eu vi o latido do cão, disse: o cão estava bem sobre mim. Eu disse: saí disparado, mas o cão era mais rápido do que eu. Disse: aconteceu de eu virar e olhar, e havia uma grande rocha da qual eu tinha ouvido falar. Disse: naquela rocha havia um buraco. E eu disse: eu sabia que se eu pudesse apenas chegar primeiro naquele buraco, eu estaria salvo. Mas se eu não conseguisse chegar primeiro, ele me pegaria. Disse irmão Branham: enquanto eu corria com tudo que havia em mim, sabendo que a qualquer minuto eu seria devorado, porque eu podia sentir a expressão quente do cão, enquanto ele estava saltando em meu calcanhar, e disse: de repente, quando ele preparou as garras, eu escorreguei no buraco. Na hora que o diabo abriu as garras da morte, e Deus te fez cair em convicção. Você correu o tempo todo, mas chega uma altura que você cai agora, e você está salvo. Amém. Isso é tremendo, irmãos. Hein? De repente, quando ele preparou as garras, eu escorreguei no buraco. E disse: quando eu entrei, me assentei e deixei escapar a pressão. É isto. Ele é uma rocha em uma terra cansada. Há uma fenda na rocha para os pecadores incrédulos. Apenas corra para a rocha, esteja seguro. Rocha é uma revelação, é uma pedra de confissão, irmãos. Cristo é nossa rocha. Se você diz que crê no novo nome e não confessa esse novo nome, você não está em Cristo. Você tem que exprimir sua confissão. Você diz que crê na mensagem do seu homem e não confessa isso e vive isso em submissão à palavra, então você não está em Cristo. Cristo é nossa rocha. As pessoas hoje correm atrás de tudo menos de Cristo. Eles correm atrás de denominações, eles correm atrás de sensações, todos que têm sangue, fogo, fumaça. Eles para Cristo. Eles querem fazer fogueira na igreja, eles querem fazer tudo, mas eles não correm para Cristo. Abre uma igrejinha, uma casinha, eles correm para lá. Faça uma oração por mim, me ajude. Eu tive um mau sonho, eu tive um pesadelo, aconteceu isso. Corra para Cristo. Corra para Apocalipse 18 a 11. Hein? Todos que têm sangue, fogo, fumaça, algo, as pessoas correm atrás disso. Por que você não toma sua palavra? Pois Ele é a palavra. Corra para este e você estará seguro, porque céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. Sim, Senhor. Hoje é isso. Isso é algo que sempre eles têm que fazer. Eles correm para o credo. Vem um encontro pastoral, eles correm para lá. Eles correm para o pastor que prega uma ressurreição isolada. Eles correm, eles estão acostumados na corrente. Você pode abrir a porta, ele não sai. Porque ele já foi bem colocado ali. Ah, o irmão Brandon disse: fique com o seu pastor. Correto, mas se a sua igreja ensinar ao contrário a palavra, você pode sair da igreja e atrás da revelação. Amém. Hein? Hoje isso é algo que sempre eles têm que fazer. Eles correm para um credo, eles se unem e desunem. Aí você vem une com o grupo de João e logo a seguir desune. Você não pode se unir a isto, deslumbrando. Tem que ser através do nascimento. Aleluia. Aquela mulher tem que nascer para aquele homem. Aquele homem tem que ser formado para ser o esposo dela. Ele quer uma Sara e não é um Abraão. Para eu ter uma Sara, eu tenho que ser Abraão. Amém? Graças a Deus. Eles se unem e desunem, tudo mais, um do outro, mas eles não tentam tomar a Cristo. Observe-o enquanto ele confirma a si mesmo. Isso tudo acumula pressão. Você deve deixá-la escapar. Apenas creia em sua palavra. Hein? Mas quando as pessoas sentem essa pressão por causa da escolha que tem que fazer, da decisão, da palavra da hora, desse casamento espiritual, essa união espiritual, essa união invisível que aconteceu. Quando aconteceu foi invisível, mas hoje estamos vendo uma união, uma unidade visível entre Deus e o homem, entre a palavra revelada e o homem que Deus está usando na terra. Entre o homem que Deus está usando na terra e o povo que recebe esta mensagem. Se não for uma unidade, então você não é do corpo. Amém? O corpo não é apenas um membro, mas o corpo é um homem. Aleluia. Hein?
Então, como eu consigo isso, meu brano? São João 5,24. Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é o que Jesus disse, Atos 2,38. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Vocês receberão o refúgio. Vocês receberão o refúgio. Vocês recebereis o Espírito Santo, porque a promessa é para vós, vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não, como Deus está chamando hoje? Deus estava chamando através de Pedro. Deus chamou através de Paulo. Deus chamou através de Martim, de Columba, de Irineu, de Brano. Deus chamando através de João. E quando você recebe esta promessa, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos o Senhor Deus chamar. A promessa dizia respeito a Brana. A promessa, o pacto era com Brana, o Senhor eterno era com Brana. O pacto era com João. De comer o livro. Então você hoje, se recebe esse que Deus chamou, está recebendo o dom do Espírito Santo. Amém. Vocês receberão do refúgio, recebereis o Espírito Santo, porque a promessa é para vós. A promessa naqueles dias é Pedro pregando para eles, apresentando Jesus Cristo crucificado, que foi ressuscitado por Deus, apresentando a deidade, e eles estavam recebendo a Deus. Amém? Agora a promessa hoje, a promessa do Espírito Santo. Mas eu fui batizado biblicamente, mas você nunca mostrou frutos de uma vida convertida. Porque você tem que deixar escapar a pressão entrando nessa rocha. Tem que deixar de preocupar com o que as pessoas pensam de você para entrar nisso. Ai, as minhas colegas vão me censurar porque eu se usar saia, vão me chamar de velha, de antiquada, ou essa saia está muito comprida. Eu ainda sou jovem. Logo, logo você envelhece. Vocês receberão refúgio, recebereis o Espírito Santo, porque a promessa do Espírito Santo. O profeta da hora sempre. Vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nos deu chamar. Este é o lugar para vir. Para você fazer a escolha do seu. Hoje, aqui na terra, você toma o lugar em que Deus manifesta. Amém? Deus, Ele é manifesto em sua palavra. Quando nós estamos na palavra, estamos em Deus. Se você não estiver na palavra, você não está em Deus. Aleluia. É uma pena. Parágrafo 83, para terminar a mensagem, escolhendo uma noiva aqui. É uma pena que nós alguma vez tenhamos nos afastado do verdadeiro líder que Deus nos deixou para guiar a igreja. Ele nunca enviou presbíteros estaduais. Ele nunca enviou bispos, cardeais, sacerdotes, papas. Isso é da ordem denominacional. Ele enviou o Espírito Santo para a igreja, para guiar a igreja. Ele nunca enviou plenário de pastores. Ele enviou João para trazer a igreja a essa liderança do Espírito. E aí você vê o corpo começando a manifestar em torno disso, dessa cabeça. Se você olhar na concepção natural, aquele embrião, a primeira coisa que se evidencia são aqueles dois olhinhos numa cabeça. E uma cauda parece um giril. E então isso vai começar a formar braços, pés, vai começar a formar estrutura óssea para sustentar aquele homem em pé. É assim que Deus faz. Ele começa a mostrar isso através da mensagem de um só homem, João, profetizando outra vez. E olha, irmãos, que agora o corpo está formando e você não percebe isso. Ele nunca enviou presbíteros estaduais, mas ele colocou uns para pastores. Ele nunca enviou cardeais, mas ele colocou outros para evangelistas. Ele nunca colocou um pastor para tentar, veja, corrigir. Aqui a palavra não, isso não bate, isso que o irmão falou, não bate com isso, não bate com aquilo. Não, ele colocou aqueles homens para escutar para ter uma ideia só. Quando vier aquele Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, vos revelará estas coisas
que vos tenho dito, vos fará lembrá-las e vos anunciará o que há de vir. Era para o Espírito Santo fazer isso. Agora, a igreja moderna odeia isso. Eles não gostam disso, desse modo. Como ela poderia ser a noiva de Cristo? O povo de hoje está escolhendo uma denominação moderna. O que acontece é que isto reflete seu pobre entendimento da palavra. Amém? Nós precisamos simplesmente rever a escolha que temos feito até aqui, dizer: Senhor, me ajude a manter esta escolha. A escolha na palavra da hora. Cada dia você reafirma seu amor por essa palavra. Amém? É assim que nós estamos avançando e perseverando. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se nós entendermos quando a escolha foi colocada diante do povo, eles escolheram Barabás, porque não era o tempo. Eu posso dizer isso: eles tiveram que escolher Barabás porque não era o tempo de escolher Jesus. Mesmo os que tentaram defender Jesus, não conseguiram livrá-lo das garras da morte. Hoje, os que estão escolhendo Barabás em vez do príncipe da vida, não é porque não é tempo de aceitar mais a palavra da hora, mas porque está neles essa constituição, está neles essa natureza de seguir ao homem e não a Deus. Amém? Mas para todos que aguardam sua vinda, nós estamos simplesmente agradecendo a Deus, porque Ele nos tem feito tomar uma escolha sensata, amém? Dentro da mensagem da hora. Obrigado, Senhor Jesus, porque neste dia nós estamos agradecidos, porque a escolha a qual o Senhor nos tem trazido dentro dessa mensagem é para o nosso destino eterno, para um lugar onde nós sabemos que passaremos a eternidade. E não podemos te escolher com base naquilo que tu fostes no passado, Senhor, mas te escolhemos com base naquilo que tu és hoje. Tu és essa escritura da hora, tu és Apocalipse 3:8 a 11, e nós estamos aqui para dizer: Senhor, aqui estamos, ajuda-nos a andar contigo a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.